Depois de muita enrolação, o STF decidiu que algumas pessoas podem fazer uma revisão da aposentadoria e com essa revisão elas podem aumentar muito o valor do benefício que elas recebem. Será que algum parente seu tem esse direito e você nem sabe ainda? Assiste esse vídeo para você descobrir essa resposta e ajudar alguém da sua família ou algum conhecido a aumentar um pouquinho mais o valor da aposentadoria que recebe, se a pessoa tiver esse direito. Eu vou fazer um resumo bem simples de como funciona essa revisão da vida toda, quem tem direito a receber essa revisão e principalmente as pegadinhas que tem nela, que em alguns casos pode acabar reduzindo o salário da aposentadoria ao invés de aumentar. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o Vinícius, esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do direito de um jeito leve. A questão é a seguinte: em 1999 teve uma reforma da Previdência, uma reforma na aposentadoria. E o que aconteceu com essa reforma? Um monte de gente que tinha trabalhado com carteira assinada nos anos 70, 80, 90 e que tinham recolhido uma taxa para se aposentar no futuro, uma contribuição que a gente fala, o governo chegou para essas pessoas e falou assim: não, peraí, agora a gente está com uma moeda nova chamada real e a gente está com uma previdência nova, então uma parte daquilo que vocês recolheram nós não vamos considerar mais quando vocês forem se aposentar. E muita gente que tinha recolhido a aposentadoria durante anos, às vezes décadas, ficou no prejuízo com isso. E essa injustiça só foi corrigida 20 anos depois com essa decisão do STF, que está sendo chamada de revisão da vida toda. Mas por que revisão da vida toda? Porque o INSS vai ter que considerar todo o período que a pessoa trabalhou com carteira assinada e recolheu, mesmo antes de 1999. E com a soma desse período, a aposentadoria de muitas pessoas pode vir a aumentar bastante comparado com o que o cara ganha hoje. Porque o INSS vai ter que considerar todo o período que a pessoa trabalhou com carteira assinada e recolheu. Não só o período de 1994 para frente, como eles estavam fazendo até agora. E aí você está pensando: oba, amanhã mesmo eu já vou pegar meu avô, minha tia, meu pai, minha mãe, nós já vamos no INSS, corrigir a aposentadoria deles, de lá a gente já passa direto no supermercado, já compra carne, carvão, cerveja, churrasco o fim de semana inteiro, na semana que vem nós já vamos viver só passeando, praias do Nordeste. Adeus vida de dinheirinho contado. Calma, jovem, calma, jovem. Para ter direito a esse aumento no valor da aposentadoria, precisa preencher alguns requisitos. E eu vou te mostrar que requisitos são esses agora. As regras estabelecidas pelo STF para ter direito à revisão da vida toda são as seguintes: a pessoa precisa ter se aposentado depois de 1999, ou seja, depois daquela reformazinha que teve na Previdência. Além disso, a pessoa precisa ter trabalhado com carteira assinada e recolhido o INSS durante um período anterior a 1994. E por último, a pessoa precisa ter recebido o primeiro pagamento da aposentadoria dela há menos de 10 anos. Então, se aposentou depois de 1999, trabalhou com carteira assinada antes de 1994 e recebeu o primeiro salário de aposentadoria em menos de 10 anos, muito provavelmente você tem direito à revisão da vida toda e tem uma chance boa de que o valor da sua aposentadoria aumente um pouquinho, ou até mesmo um pocão. E agora vem a pegadinha dessa revisão para a vida toda. Em algumas situações, quando a pessoa soma o período que ela trabalhou com carteira assinada antes de 1994, ao invés de aumentar o valor da aposentadoria dela, acaba diminuindo. Então tem que se ligar nesse detalhe. E eu vou te explicar por que isso acontece. Isso acontece porque o cálculo ele faz uma média de todos os salários que a pessoa recebeu na vida toda. Então, se lá atrás, antes de 1994, os salários que ela recebia eram menores do que os salários que ela recebeu depois, nos anos 2000, por exemplo, quando ela joga isso e faz a média, o valor acaba diminuindo. Então, quando a pessoa traz esses salários de antes de 1994 e eles eram mais baixos do que os salários que ela recebia depois, a média acaba puxando para baixo o valor da aposentadoria dela. Agora vamos pensar o contrário. Imagina uma pessoa que nos anos 80 e 90 trabalhou em grandes empresas que já não existem mais ou que reduziram seus quadros. Por exemplo, Bamerindos, Banespa, Varig, Gurgel, Lojas Arapuã, Mapping, Mesbla. Se a pessoa trabalhou nessas empresas e tinha um bom salário, mas acabou saindo porque as empresas fecharam
e aí ela se recolocou no mercado de trabalho com salário menor, ou às vezes até abriu um negócio e no início teve salários menores, nesse caso, vale muito a pena ela trazer aquele salário que ela tinha antes de 94, porque o valor da aposentadoria dela pode aumentar muito em relação ao que ela ganha hoje. Ou seja, só dá para saber se a revisão da vida toda vale a pena ou não, analisando caso a caso. E aí você vai perguntar para mim assim: ah, Vinícius, agora que você comentou aí esses critérios estabelecidos pelo STF, eu estou lembrando aqui que o meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, meu tio, eles se enquadram em todos esses requisitos aí. Eles se aposentaram depois de 99, eles trabalhavam antes de 1994 com carteira assinada, só que eles faleceram e deixaram uma pensão para mim ou para alguém da minha família. E o pagamento dessa pensão, ele começou a acontecer faz menos de 10 anos. Como é que fica a situação nesse caso de pessoas que já faleceram? Excelente pergunta, jovem. Gostei de ver. A revisão da vida toda também vale para o dependente que é pensionista, ou seja, para a pessoa que recebe uma pensão por morte. Preencheu os requisitos? Também tem direito a pleitear essa revisão. Ô Vinícius, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas como é que eu faço na prática para saber se a revisão, no caso do meu benefício, do benefício do meu pai, do meu avô, ela vai aumentar ou diminuir a aposentadoria? Para saber isso, é preciso fazer um cálculo com base no valor que a pessoa contribuiu antes de 1994. É um cálculo relativamente complexo. Por isso que o que eu oriento você? Se você conhece algum familiar seu que preenche aqueles 3 requisitos que a gente já falou, se aposentou depois de 1999, trabalhava com carteira antes de 1994 e começou a receber a aposentadoria ou a pensão há menos de 10 anos, se você conhece algum familiar teu que preenche esses 3 requisitos, procura um advogado da sua confiança que ele vai sentar com você, analisar seu caso, fazer o cálculo junto contigo e te dizer no final para quanto vai a sua aposentadoria, se ela vai aumentar, se ela vai diminuir, e vocês vão poder decidir juntos se vale a pena ou não correr atrás dessa revisão da vida toda. E aqui vai uma dica: muita gente vai começar a verificar isso aí e vai perceber que está quase perdendo aquele prazo de 10 anos. Ah, o primeiro benefício de aposentadoria do meu avô, do meu tio, do meu pai, ele recebeu há 9 anos e 8 meses, há 9 anos e meio, há quase 10 anos. Nesses casos, você vai procurar um advogado e muito provavelmente o que ele vai propor? Vocês darem entrada no pedido direto no INSS só para interromper esse prazo aí de 10 anos. O pedido não vai ser deferido no INSS, porque a revisão da vida toda só é concedida judicialmente, tem que entrar na justiça. Mas você entrando no INSS antes de completar os 10 anos, você tem o tempo de preparar a documentação para entrar com a ação na justiça sem perder o prazo. E não deixa de correr atrás do teu direito, de procurar um advogado de confiança e fazer o cálculo se você preencher os requisitos, porque é um direito que está sendo consolidado pela justiça referente a uma contribuição que foi feita no passado e que a pessoa não recebeu a contrapartida da Previdência Social quando ela foi se aposentar. Então não deixa barato, corre atrás do teu direito se você fizer jus a ele. E enquanto eu estava pesquisando para fazer esse vídeo, eu reparei uma coisa muito curiosa, muito interessante, uma feliz coincidência. Eu percebi que uma coisa que tem ajudado muito a andar mais rápido o processo e conseguir uma decisão favorável é quando a pessoa se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha para algum amigo que possa ter algum parente que tem esse direito da aposentadoria. Pode até ser coincidência, mas eu reparei essa relação aí. Curtiu, compartilhou, se inscreveu, parece que a ação vai mais rápido, rapaz, e a decisão é favorável. Então, por via das dúvidas, você não vai dar esse mole, né? Segue o procedimento e se inscreve no nosso canal. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!